A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje, dia 8 de julho de 2022, 8 horas e 35 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da Dona Câmara Julgadora. Já de início eu agradeço ao Dr. Rodney e à doutora Érica, que estão substituindo os juízes ausentes. Agradeço também ao patrono, Dr. Silvio, está representando a Kimberland, contribuinte Kimberland, e Dr. Nelson, que está pela representação fiscal. Vamos dar início à sessão. Temos um processo apenas em julgamento, processo de relatoria do Dr. Carlos, Kimberland Clark Brasil, Indústria e Comércio de Produtos de Higiene. O recurso ordinário também tem a solidariedade da Login Logística de Produtos de Higiene e Limpeza, a IM 4.101.261. Doutor Silvio está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao relator e, após, será dada a oportunidade para a sustentação oral ao doutor Silvio. Fique à vontade, doutor Carlos. Obrigado, bom dia a todos. Vamos ao voto. Bom, o auto de infração é composto de duas infrações. Deixou de pagar ICMS no valor de tanto, devido na qualidade de substituto tributário em decorrência das vendas de mercadorias relativas às notas fiscais indicadas nos demonstrativos no anexo. Vendas consideradas neste auto-infração foram efetuadas com emissão por parte do infrator acima qualificado das notas fiscais NF1, consignando as operações como sendo vendas interestaduais. Entretanto, conforme relatório circunstanciado e as demais provas juntadas, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar de as notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo de vendas interestaduais. Assim sendo, as vendas interestaduais foram descaracterizadas e o ICMS devido por substituição tributária é reclamado através desse auto-infração do infrator remetente nos termos do parágrafo 1 deste artigo 116 do CTN. O item 2 deixou de pagar ICMS no valor de tanto, referente ao cálculo da diferença do ICMS próprio devido, em decorrência de suas vendas de mercadorias relativas a notas fiscais indicadas nos demonstrativos anexos da nota fiscal 1. As vendas consideradas nesta auto-infração foram efetuadas com emissão por parte do infrator acima qualificado das notas fiscais, consignando as operações como sendo de vendas interestaduais. Entretanto, conforme o relatório e demais provas juntadas, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar de as notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo de vendas interestaduais. Assim sendo, as vendas interestaduais foram descaracterizadas conforme o parágrafo único do artigo 176 do CTN e parte faltando de imposto recolher correspondente à diferença entre a aplicação da alíquota interna e interestadual considerada pelo infrator remetente, que será reclamada desta infração. A recorrente apresentou tempestivamente a defesa de 1736 e 1797, da qual ela, no meu relatório, eu capturo e eu descrevo. Deixa eu ver. Vamos lá. O meu relatório é um pouco extenso, por isso que eu estou resumindo. Houve a recorrente de folhas 11.600 prestou esclarecimento ao parecer da representação fiscal. A recorrente de folhas 11.829 e 11.074 requeriu a conversão de julgamento em diligência de forma a ter a oportunidade de gozar as mesmas prerrogativas de defesa conferidas aos demais contribuintes autuados na operação cartaz, mediante a apresentação de documentos com esclarecimentos complementares dos critérios definidos na súmula 509. Tendo em vista as informações desse egresso tribunal entendeu pela conversão de julgamento de diligência, ou seja, antes disso já houve, na DTJ já houve o julgamento, foi negado o provimento, depois houve o recurso veio para efetivamente para o egresso tribunal, houve conversão de julgamento, e depois houve conversão de diligência, e depois efetivamente tendo em vista as informações desse egresso tribunal de impostos, entendeu a pertinente a conversão de julgamento de diligência diante do princípio da verdade material, da qual eu falo.
A recorrente compareceu espontaneamente aos autos, requeriu aos florestais ou juntados documentos de entendimento à solicitação da outra Câmara Julgadora. A fiscalização juntou os documentos e, efetivamente, a recorrente se manifestou acerca do descumprimento da diligência, reiterando os fundamentos e fatos de direitos expostos ao longo do processo, ratificando o pedido de recurso ordinário, tendo apresentado memoriais florestais. Vieram esses autos, vieram concluídos para mim, e esse é o relatório, presidente. Deu uma resumida bem aqui. Ok, doutor Silvio, fica à vontade. Trata-se de dois itens de auto de infração, né? O primeiro, no âmbito da Operação Cartaz, a operação desenvolvida pela DEAT, Assistência de Fiscalização Especial. O item 1 cobra imposto, a diferença de imposto, e o item 2, o ICMS-ST das operações consideradas internas. Fica à vontade, doutor Silvio. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, primeiramente, bom dia, obrigado pela oportunidade. Queria só fazer uma ressalva inicial quanto a isso, porque a Operação Catarse, já existem alguns autos de infração em julgamento da Operação Catarse aqui no TIT. Eu não tenho conhecimento em relação à doutora Érica e nem em relação ao doutor Rodinei, mas eu acredito, pelos meus registros aqui, não sei se eles já votaram ou analisaram um caso desse. Mas o Dr. Silvio e o Dr. Carlos, com certeza já. O Dr. Silvio foi relator de um caso da P&G, Procter & Gamble, e o Dr. Carlos participou do julgamento da própria Kimberly Clark em outra Câmara Julgadora, na qual eu fiz sustentação oral também, né? Embora existam decisões desfavoráveis, existem decisões favoráveis também. Então, o que eu vou pedir aos senhores, com todo respeito, é que ponderem as peculiaridades que eu vou dizer aqui, né? Com a ressalva, especialmente, o Dr. Silvio, que no caso da P&G havia um contrato de distribuição, naquele caso, e isso foi relevante para a manutenção de todos os autos de infração que foram julgados aqui no Tribunal de Impostos e Taxas. O nosso caso não há. E o Dr. Carlos, embora a gente tenha tido uma decisão desfavorável naquele primeiro caso da Kimberly, a retificação de julgado foi admitida porque havia algumas erro de fato, né, propriamente dito, basicamente 4, quanto ao retorno integral das mercadorias, a capacidade econômica da F+PAR, prova de pagamento e a natureza das provas produzidas pela Kimberly. Então, aquele caso, nós temos convicção que será rejulgado. Adentrando aqui agora, eu vou tentar ser objetivo, principalmente porque do Dr. Silvio e pelo Dr. Carlos. Mas a Operação Catarse, eu vou explicar primeiramente o auto de infração de um jeito bem rápido. E para os senhores se situarem, nós protocolamos memoriais nos autos. É a última peça, folha 13789. Se os senhores quiserem acompanhar, os memoriais já estão, o upload já foi feito. Basicamente, a Operação Catarse começou porque o Fisco de São Paulo identificou que estava havendo um alto ingresso de mercadorias em São Paulo sem o recolhimento da substituição tributária, mais precisamente sem o recolhimento do 426A do regulamento do ICMS, que é aquela ICMS antecipado quando a mercadoria adentra o Estado, né? O Fisco, então, na área de inteligência da DEAT, tentou identificar o que estava acontecendo, né? E o que ele identificou? Ele identificou que existiam empresas de fachada que promoviam essas entradas, né? Elas promoviam essas entradas, não recolhiam o artigo 426A e davam saída como se fossem recolher. Então, esse imposto deixou de ser pago na entrada da mercadoria. Após um longo e minucioso processo de fiscalização, o Estado de São Paulo identificou que havia pelo menos a seguinte cadeia envolvendo 3 empresas, né, nessa operação Catarse. Uma é a empresa F+PAR, que é a cliente da Kimberly Clark. A outra são várias empresas que se chamam empresas de fachada, e a última é a empresa Login, esta localizada no estado de São Paulo, né? O elo comum dessas 3 empresas seria o seu proprietário, o seu controlador, o senhor Flávio Teixeira da Costa, né? Esse é o elo comum em relação a essas 3 empresas. E onde que a Kimberly Clark entra nisso tudo? Ela entra porque ela é a vendedora, assim como todas as outras grandes industriais de produtos de limpeza que foram autuadas no contexto dessa operação. Então, é muito comum nesses autos de infração nós falarmos de empresas A, B, C e D, né? Porque foi essa forma como o fisco
apresentou os fatos, né? Para os senhores terem uma ideia e puderem acompanhar, folhas 13791, nós explicamos um pouco o que são essas empresas A, B, C e D. A empresa A é a Kimberly-Clark, a empresa B é a sua cliente localizada no Espírito Santo, F+Par, a empresa C é essa empresa de fachada que está localizada em São Paulo, que recebe a mercadoria e não recolhe o 426A, e a empresa D é a Login, é um grande distribuidor de produtos de higiene aqui do estado de São Paulo, que, por sua vez, vendia essas mercadorias pressupondo que o imposto já havia sido pago. Mas ela sabia que não havia sido pago porque todas essas empresas pertenciam ao senhor Flávio Teixeira da Costa, né? Mas o fisco tem que costurar, tem que fazer a prova do que da participação e da relação entre essas empresas. Em relação a essas três empresas, o fisco identificou, além de identificar esse elo comum, que é o controlador Flávio Teixeira da Costa, ele identificou que essas empresas do tipo C, que eu estou chamando de empresas de fachada, elas realmente eram controladas por um laranja, o senhor Demirval, né? Ele cassou absolutamente todas essas empresas do tipo C, cassou a inscrição estadual, né? Fez o PCN, cassou a inscrição de todas essas empresas, e também ele foi até a empresa F+Par, que é a empresa cliente da Kimberly lá no Espírito Santo. Aqui também, doutor Carlos e doutor Silvio, uma ressalva importante. Essas empresas estão listadas no auto de infração, são os relatórios B. A empresa F+Par é o relatório B02, folha 129, 130, 140, mais ou menos é onde está esse relatório B. Diferente de outras empresas autuadas, né, no contexto da Operação Catarse, a F+Par, o que o fisco identificou é que ela existe, há um contrato junto a uma empresa de logística, que ela existe fisicamente. O fisco identificou que ela estava lá há pelo menos 5 anos, que ela tem funcionários, estava ativa e recebia mercadorias e uma parte significativa retornava para São Paulo. E nada além disso. Ao contrário das outras empresas que o fisco foi lá e não encontrou nada, em relação à empresa F+Par, o fisco foi, encontrou, fez relatos que, na perspectiva da defesa, são positivos, e, mesmo assim, ele considerou que a Kimberly precisava ser mais investigada. Em relação a Kimberly-Clark, o fisco, no relatório fiscal, ele até admite, em determinado momento, que ele estava convencido que as empresas B, C e D faziam parte de um esquema fraudulento, mas ele não tinha segurança em relação às empresas do tipo A, mais precisamente a Kimberly-Clark. E daí o que ele fez? Ele fez basicamente duas coisas. A primeira é intimar a empresa Kimberly-Clark a apresentar prova de pagamento, prova da entrega da mercadoria em relação a 5 notas fiscais, que é a notificação lá, tenho certeza que o Dr. Carlos viu isso. E, quando a resposta foi apresentada, e a empresa Kimberly-Clark apresentou resposta satisfatória para todas essas 5 operações, o fisco não se deu por convencido e foi junto às empresas do tipo D, afinal ele tem essa capacidade, ele estava fiscalizando todo mundo junto, vendo tudo de uma forma abrangente. Ele foi até as empresas do tipo D e perguntou o seguinte: prove a aquisição dessas mercadorias. E quando as empresas do tipo D foram provar a aquisição dessas mercadorias, elas juntaram prova de pagamento não para as empresas C, mas uma prova de pagamento diretamente em nome da Kimberly. Quem apresentou essa documentação, isso é muito importante, isso é um ponto, por exemplo, que está dando problema na retificação de julgado. Quem apresentou essa documentação não foi a Kimberly, foi a empresa do tipo D. Quando o fisco foi lá, mais precisamente a Login, ela, quando foi provar a aquisição da mercadoria, mostrou um boleto, o CISPAG, né, o extrato do CISPAG, e o beneficiário daquele pagamento era a Kimberly. Tá. Mas, bem, os senhores sabem muito bem qual é a tese da boa-fé, do FOB, e a gente vai ter que trabalhar isso um pouco. Bem, em relação ao auto de infração, portanto, eu acredito que eu fiz um pouco dos esclarecimentos que seriam necessários.
Agora, a defesa da Kimberly-Clark está fundamentada basicamente em 4 tópicos, né? E o primeiro deles passa pela precariedade do lançamento, e com certeza é um dos mais importantes para nós, se não o mais importante. O primeiro ponto a ser considerado, que eu peço a ponderação dos senhores, é propriamente esse relatório B02. Ele é diferente dos outros relatórios do tipo B. O fisco foi lá e encontrou a F+Par. A F+Par é uma empresa ativa e a inscrição dela não foi cassada. Muito embora tenha todo esse relatório robusto que ela faz parte do esquema fraudulento, a F+Par está ativa, a F+Par existe, a F+Par tem um contrato lá junto a esse galpão logístico, né? Agora, o segundo ponto, e o mais importante, diz respeito às provas de pagamento. O fisco, o ponto essencial da defesa, o principal critério para a acusação, é que o fisco tinha prova de que as empresas do tipo D tinham pagado boletos em nome das empresas do tipo B. Basicamente, não foi a F+Par que pagou, foi a Login, que é a empresa localizada em São Paulo. Se foi ela que pagou, então é porque a operação foi interna. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado importante neste caso, porque para provar que as empresas do tipo D pagaram, o fisco instruiu o auto com 6 kits de notas fiscais. E nenhuma dessas, e esses kits das notas fiscais, eu até apresentei no memorial, folhas 13793 em diante, como foram feitos esses kits. Basicamente é o boleto da Kimberly contra a F+Par, a nota da Kimberly contra a F+Par, a nota da empresa do tipo C contra a F+Par, e o último documento é o extrato do CISPAG, em que a empresa do tipo D, a Login, faz o pagamento em nome da empresa F+Par a Kimberly. Qual que é o ponto sensível aqui? É uma prova por amostragem, são 6 operações só, são 6 notas fiscais, são 6 kits, e nenhuma dessas notas fiscais diz respeito a operações autuadas nesse auto de infração. Se a prova fundamental do fisco era de que a empresa Login havia pagado as aquisições feitas pela F+Par, não tem essa prova, não tem uma correlação, não tem nexo causal em relação a esse auto de infração. Podia ter em relação a outro, mas em relação a esse, não há nenhuma dessas notas fiscais diz respeito às operações autuadas. Então, com o devido respeito, o que a Kimberly espera que os senhores ponderem é essa falha na instrução do processo. Então, eu reforço aqui, a principal prova do fisco era que a empresa Login tinha pagado as operações. Quando, na verdade, quando nós analisamos essas provas, nenhuma daquelas notas por amostragem, nenhuma daquelas 6 notas fiscais está inserida no relatório de operações autuadas nesse auto de infração. Então, com o devido respeito ao trabalho da DEAT, nesse particular, nós entendemos que isso é um ponto a ser considerado para fins de precariedade do auto de infração. O segundo ponto diz respeito à ilegitimidade passiva da empresa Kimberly-Clark, porque uma vez identificado que as empresas do tipo B, C e D fazem parte de um esquema fraudulento, e é claro isso no relatório fiscal, que a Kimberly-Clark não tem relação societária, não tem nenhuma outra relação a não ser venda com essa primeira empresa do tipo B, ainda assim o fisco vem e cobra esse imposto da Kimberly-Clark. Em determinado momento do relatório fiscal, há uma passagem no seguinte sentido: embora tenha verificado esse esquema fraudulento, de nada adiantaria eu ir atrás dessas empresas. Melhor ir atrás de uma empresa que tem capacidade econômica para arcar com isso. E daí a Kimberly é autuada nesse sentido. E para ser autuada, o fisco usa o artigo 116, parágrafo único do CTN, que os senhores conhecem bem, ele é refletido no artigo 84A da Lei 6374, e usa o artigo 264, parágrafo 4º do regulamento do ICMS. Bem, em relação ao artigo 116, parágrafo único do CTN, eu não quero ficar sendo leviano aqui, nem ficar explicando para os senhores o que os senhores conhecem muito bem. Na perspectiva da defesa, o 116 do CTN não foi regulamentado e ainda assim ele foi incorporado à legislação paulista, no 84A,
sem critérios adequados para que a operação possa ser desconstituída sob a acusação de simulação, né? Tanto é que ele não dá parâmetros, não dá diretrizes para que a autoridade fiscal possa desqualificar uma operação. E nisso daqui eu faço uma ressalva importante no seguinte sentido. O fisco do Estado de São Paulo sempre se pautou no sentido de que a entrega física era o que determinava o tratamento tributário para o ICMS. São várias manifestações assim, são várias soluções de consulta nesse sentido, né? Está no artigo 36 do regulamento do ICMS, que se você não provar a transposição da fronteira estadual, a operação é interna. Essa é a regra da entrega física, está também para recolhimento do diferencial de alíquota. A prova da entrega física é feita nos casos de venda à ordem, por exemplo, mesmo na venda à ordem. Se eu vendo para outra pessoa em outro estado, mas entrego por sua conta e ordem aqui neste estado, o fisco desconsidera a primeira pena e fala: o que leva em consideração para mim é a remessa física. E tem mais um exemplo, o DAC, o Depósito Alfandegário Certificado, que é a exportação. O fisco federal considera uma exportação, mas o fisco estadual não considera. Ele fala que o que importa é a entrada física. Por que eu estou citando isso? Porque isso daqui é uma prova de que o 116 do parágrafo único do CTN, refletido no 84A, precisava ser um pouco melhor regulamentado para que as autoridades fiscais pudessem desconsiderar as operações. Um outro dispositivo que é utilizado é o 264, parágrafo 4º do regulamento do ICMS. Ele é aplicável nos casos de substituição tributária. Ele fala basicamente assim: você não aplica substituição tributária quando ocorrer determinadas situações, né? E na nossa visão, ele só poderia ter sido aplicado se não tivesse sido comprovado e não houvesse dúvida que a mercadoria não saiu do estado de São Paulo, mas ela saiu, né? Então a gente entende que ele não tem muita aplicação no caso concreto. Bem, indo para a parte final um pouco aqui, já, sobre a boa-fé. Novamente, os senhores estão super acostumados com essa tese, sabem muito bem. Não é a primeira sessão de julgamento desse caso. Eu já fiz sustentação oral, pelo menos na 15ª Câmara e na 12ª Câmara. Foi a 15ª Câmara, inclusive, que nos autorizou a fazer prova da boa-fé. Nós fizemos isso, nós instruímos o auto de infração com uma planilha, com um kit de documento, e nesse kit de documento nós apresentamos DANF, conhecimento de transporte, canhoto, comprovante de pagamento e, principalmente, uma declaração do Citibank demonstrando que o emissor do boleto não sabe quem paga, não tem como controlar quem paga a operação. Os outros casos, com devido respeito, senhores, eles não têm essa declaração, e a gente acha que é importante que ela seja considerada. Um print dela está às folhas 13.800 do nosso memorial, né? E daqui aqui eu preciso costurar. O fisco, por um lado, não provou que as empresas do tipo T pagaram as operações. Por outro lado, eu provei que as mercadorias chegaram, provei que recebi o valor, e trouxe uma declaração do Citibank confirmando que eu não tinha como saber quem pagar. E nós, com devido respeito, pedimos que essa prova substancial seja considerada pelos senhores. E, por fim, o que eu faço referência é o seguinte: existem alguns argumentos apresentados pela douta representação fiscal, que é muito combativa nesses casos, que falam de elementos periféricos, mas que aparentemente têm sido muito levados em consideração nos julgamentos. Como, por exemplo, existe um carimbo na nota fiscal da Kimberly, Departamento de Compras Log. Tenho certeza que o Dr. Carlos e o Dr. Silvio já viram isso em outros casos, né? É importante. Quem apresentou essa nota fiscal não foi a Kimberly Clark, não foi a F+Par. Quem apresentou essa nota fiscal foi a empresa Login, né? Então, a Kimberly Clark não tem como controlar o que é carimbado nessa nota fiscal. É a mesma coisa de pegar um documento nosso pessoal, alguém escreve alguma coisa, escreve lá, Silvio é fraudador, e depois isso não seja analisado com moderação, né? Um outro
elemento que tem sido considerado é que no boleto existe um @logdist.com.br, né? No sentido de que a Kimberly já sabia que essa mercadoria retornaria para São Paulo. Bem, não tem como fazer esse nexo causal só por esse @logdist, tampouco porque uma funcionária era compartilhada. Até porque essas 3 empresas, como eu disse aos senhores, elas tinham uma unidade controladora, que é o senhor Flávio Teixeira da Costa. E elas pertenciam ao mesmo grupo. F+Par e Login, que são as grandes empresas, elas estão ainda ativas com inscrição estadual aberta, inclusive a Login, né? A inscrição dela está ativa, ela está operando, e embora já tenha um relatório fiscal tão fundamentado, definindo a participação dela num esquema fraudulento. Então, basicamente, senhores, eu sei que eu me aluguei um pouco aqui na minha sustentação oral, mas esse caso é quase pessoal para mim, eu tenho trabalhado insistentemente nele nos últimos 3 ou 4 anos, e conheço a jurisprudência desse tribunal a respeito do assunto. O que eu peço à gentileza dos senhores é que ponderem com zelo, com cautela, essa questão da prova do pagamento, que não está feita no nosso caso, né? E, principalmente, as provas que nós apresentamos. Com relação à jurisprudência, o caso, por exemplo, que o Dr. Silva analisou, da P&G, Procter & Gamble, tinha contrato de distribuição. Ela perdeu absolutamente todos os casos. Já casos semelhantes ao nosso, como, por exemplo, são da empresa Nivea e o da 3M, elas têm decisões favoráveis. Nós citamos lá no memorial, folha 3802, decisão favorável de um caso, acho que foi proferido a favor da 3M, transitado e julgado, Câmara Superior e tudo, em que a questão do carimbo, a questão do e-mail foi enfrentada e o Tribunal de Impostos e Taxas entendeu que não havia nexo causal suficiente para provar a participação da empresa A nesse esquema fraudulento, né? Então, senhores, costurando tudo isso com a nossa prova que a gente fez, que estava tudo ao nosso alcance, com a declaração do Citibank, a empresa Kimberly-Clark, na qualidade recorrente, pede que seja reformada a decisão de primeira instância. E, por fim, a súmula 10 do TIT, que foi revista, mas eu vi que a representação fiscal já até atravessou uma petição, pedindo que ela seja aplicada no caso concreto. Senhores, muito obrigado pela paciência e eu fico à disposição. Obrigado, doutor Silvio, pela objetividade. Já não é a primeira vez que faz sustentação oral aqui comigo, sempre dominando bem o assunto, né? E esclarecendo bem a questão. Passo a palavra ao relator. Já de início, saliento que a matéria já foi julgada por mim em outras câmaras, então eu conheço bem a matéria, e o doutor Carlos também, como próprio dito pelo relator. Fique à vontade, doutor Carlos. Doutor Silva, primeiramente queria agradecer com a objetividade, a competência, parabéns pela sustentação. Doutor Silva, eu vou pedir para o relator, eu estou com o voto pronto, mas alguns pontos do voto eu esperei o senhor apresentar, eu quis escutar a sustentação oral até para ter o convencimento que a sustentação oral é muito importante, né, doutor Silva? Efetivamente, alguns casos eu prefiro efetivamente escutar a sustentação para depois apresentar o voto. Então, neste caso, presidente, eu gostaria, por respeito também, eu gostaria de efetivamente pedir o processo de volta. Para mim, efetivamente, eu queria ouvir o patrono para depois, efetivamente, a gente apresentar o voto final. E, doutor, eu vou devolver o processo ao doutor Carlos. Só fazer um adendo aqui. Tem alteração das multas também. A multa está capitulada no L. Tem a 16.497, que diminuiu a alíquota o valor da multa de 150% para 100%, limitou, tá? Então, tem a súmula 10, a revisão da súmula 10 e a limitação do 100% do valor da operação, do 100% do valor da multa. Outra coisa, doutor Silvio, deixa eu fazer só para dar uma esclarecida, e no retorno a gente vê de novo. Mas, assim, nesse caso, a Kimberland, ela era responsável pelo transporte ou não? Ela que contratou a transportadora? Eu ia fazer essa pergunta.
Ela que contratou a transportadora. A Transilva, né? A Transilva. É a Gisolf, nesse caso. Gisolf, ela que transportou. Teve assim, já que o senhor está falando, até citou meu voto, né, da P&G, teve um voto da P&G que eu acabei dando provimento ao recurso, que eles trouxeram o SAT, né, o satélite. Esse caso aqui também foi trazido ou não? Esse caso não foi trazido, doutor Silvio, pelo seguinte: o auto de infração já assume que a mercadoria foi entregue. Há vários trechos no relatório fiscal que ele fala a mercadoria efetivamente foi entregue lá. Então, nós não entramos no SAT, que é, por exemplo, a operação Elipse, que é esse voto favorável do senhor da P&G, se eu não me engano, em Isso. que lá havia dúvida se a mercadoria tinha chegado no destino. Mas, nesse caso da Catarse, o próprio auto de infração assume que a mercadoria foi entregue. O que ele debate, com base no 116, é justamente a essência da operação. Ela foi entregue, mas foi um artifício. Foi e voltou. Já sabia que ia voltar. Tá? Só para colocar o Dr. Rodney e a doutora Érica a par do assunto, Exato. com relação à cartaz da Procter Gamble, o destinatário, tá? Por isso que o Dr. Silvio até cita o voto, o destinatário, como é que fala? Ele criou um estabelecimento em outro estado. Só que a Procter Gamble ele tinha um contrato de distribuição exclusiva no estado de São Paulo. Entendeu? Ou seja, a Procter Gamble enviava para outro estado, mas ela sabia que aquele distribuidor ele tinha contrato de distribuição exclusiva no estado de São Paulo. A mercadoria sempre foi destinada ao estado de São Paulo, tá? Por isso que o Dr. Silvio ele vai lá e salienta essa informação, tá bom? Na sustentação oral, né? Então, tá ok. Então, vou devolver o processo ao Dr. Carlos. Isso. E oportunamente ele entrar novamente em pauta, tá? Já vou... Queria só dar uma palavra? Poderia dar uma palavra? Quem fala? Nelson, Oi, representante. doutor Nelson. É que eu não estou vendo a câmera. A câmera está desabilitada, mas fica à vontade. Para mim, ela está aparecendo como habilitada, mas eu só queria, como vai ser devolvido o processo, eu só queria fazer uma ressalva em relação às provas, tá? Tanto no retorno de diligência da Câmara que foi feito, como no nosso recurso ordinário, a gente rebate bem, dá uma analisada bem nas provas, não só nos pagamentos que ele menciona, mas também no transporte, que é essencial aí para o caso, e é um conjunto de provas. Então, assim, como vai se voltar o processo, eu só queria atentar para dar uma olhada no que a gente menciona em nossos pareceres em relação à demonstração ou não da veracidade das operações. É só isso. Eu agradeço. Bem colocado, doutor Nelson. Deixa eu só, antes de encerrar, eu devolvi o processo para o relator, já encerrei o julgamento, tá? Mas como hoje a gente está com o doutor Rodney e a doutora Érica como substitutos, se na sessão que for colocado novamente em pauta, se o senhor puder comparecer, doutor Silvio, eu abro para sustentação oral novamente, tá bom? Exato. Não tem problema nenhum, tá? Muito obrigado. Não vejo problema nenhum em fazer nova sustentação oral, tá? Tá ok? Tá bom. E em agradecimento à consideração, doutor Silvio, se tiverem novamente juízes que conhecem a operação, é só esclarecimentos pontuais, em respeito ao tempo dos senhores. Só queria fazer mais um ponto só. O senhor falou da multa, era de 150. Nesse caso, só para facilitar o doutor Carlos, tem DDF ajustado. Tem DDF original e tem DDF ajustado já para 100%. Então tudo bem. Tá bom? Tá, joia, então. Vou pedir para que todos aguardem o encerramento da sessão, né? Já, novamente, renovo meus agradecimentos pelo comparecimento do Dr. Rodney aqui, que vem em substituição, bem como a doutora Érica. E agradecimento também ao representante fiscal, Dr. Nelson. Peço para que todos aguardem o encerramento da transmissão